Olá, meninos! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade 6, que fala sobre as terras do Atlântico interligadas pela escravidão. No tema 3, que vai falar a escravidão africana no Brasil. Bem, esse tema, essa questão dos africanos foram trazidos para o Brasil a partir do século XVI. Milhões de africanos escravizados foram trazidos à força para o Brasil. Eles pertenciam a uma variedade de povos que no século XIX foi classificada em dois grandes grupos linguísticos, que é o Banto e Urubá. Esse Banto e Urubá pertencem a essa diferenciação por questões de grupos linguísticos, a questão da fala. E uma vez estabelecido no Brasil, esses dois grupos, né, podemos dizer, esses povos, entraram em contato com indígenas e europeus que aqui viviam, construindo junto uma nova cultura, chamada de cultura afro-brasileira, que inclui festas, pratos, músicas, danças e cerimônias religiosas. Que tudo isso nada mais é do que um reflexo da composição demográfica do Brasil. Hoje podemos dizer que temos a segunda maior população negra do mundo. Cerca de 97 milhões de brasileiros são pretos ou pardos. Interessante, né, meninos? Vamos dar continuidade. Aqui, gente, eu trago para vocês o mapa que vocês podem até acompanhar também pelo livro de vocês na página 180, que esse mapa ele mostra como era o tráfico de escravos para o Brasil, como era feito, né? Aí você consegue ver nas setas, né, os escravos, né, que era para o Brasil. E na parte amarela e na parte vermelha, né, podemos dizer assim, eram os dois grupos, né, que se destacaram na questão dos africanos, que é Iorubá e o Banto. Então, eles eram trazidos, né, todos eles para o Brasil. Dando continuidade. Ao primeiro grupo, os Urubás e seus reinos. Os Urubás constituem um grande grupo linguístico, né, da África Ocidental, apresentando cerca de 20% da população. Então, esse grupo, gente, ele tem uma característica, esse povo, né, Urubás, ele tem essa primeira característica, que é essa questão da questão grupo étnico-linguístico da África Ocidental e ainda pertence à Nigéria, podemos dizer o Togo. Sua cultura foi levada para a América, onde tem fortes presenças no Brasil e em Cuba. Outra característica importante é que os seus reinos estavam organizados em cidades-estados, que vocês lembram que era isso. Eram cidades independentes uma da outra, elas não precisavam de outra para poder sobreviver, para poder crescer. Elas tinham suas regras, suas leis e assim sucessivamente. E eles faziam um comércio entre si, essas cidades-estados. A cidade que vai se destacar é uma cidade chamada Ifé, que significa o quê? O que é vasto, certo? Considerada sagrada, era uma referência política e funcionava como um interposto comercial. Essa cidade, né, que ela foi uma característica desse povo, né, uma das principais cidades, ela recebe um nome, né, chamado do que é vasto. Outra característica que podemos apresentar também desses povos iorubás é que eles tiveram indícios, né, segundo os arqueólogos, indicam que seus reinos se organizaram e floresceram ao sul do rio Níger por volta do século IX e a partir de uma população centrada na cidade de Ifé. Já outra característica que podemos apontar também, né, é que a partir do século XVI, a cidade de Urubá, próxima ao litoral, foram favorecida pelo comércio do ouro,
E a questão do escravo, os escravos também começaram a fazer parte dessa questão. E com os europeus, o laissez-faire entrou em declínio com a chegada, né, com a característica, com todos o que os europeus trouxeram, né, essa cidade vai entrar em declínio. A diversidade do povo banto. Agora aqui é a segunda povo, né, de características que vão aparecer aqui. Primeira característica, gente, é que esse grupo designa cerca de 400 grupos étnicos africanos, cuja língua tem uma origem comum. O seu reino, né, o reino de Cargo, um dos mais importantes reinos, surgiu por volta do século XIII e século XIV, na África, no centro ocidental. Essa cidade, gente, esse reino, ele vai organizar um reino chamado Cargo. E esse reino, ela vai estar dividida em províncias e aldeias, que eram controladas por um rei, que era chamado de Manicargo, certo? E esse Manicargo quer dizer espírito superior. Então, eles tinham algo, né? Eles acreditavam que existia algo superior e que aquele rei era designado. Então, eles também faziam comércios com os cuxitas e com os mercadores árabes vindo do norte. Os primeiros contatos com o povo portugueses, né, como eles chamam os europeus, foi a partir do século XV, quando o rei se converteu ao catolicismo e foi batizado como Dom João. Ele recebeu esse nome. E outra característica, né, depois desse contato, foi que a capital do reino passou a ser chamada de São Salvador do Cargo. E iniciou uma parceria comercial política centrada no comércio de escravo. Gente, essa questão, essa parceria foi comercial e política entre portugueses e o povo de Cargo, né, que eram os bantos. Então, eles começaram a ter um comércio, e ao mesmo tempo esse comércio estava voltado para a questão de escravo, a venda de escravos. Como era o trabalho escravo? Gente, o trabalho escravo é mais de 3 séculos de tráfico negreiro, cerca de 10,5 milhões de africanos conseguiram sobreviver às viagens e desembarcar na América. Quase 5 milhões entraram no Brasil, comercializados nas praças mercantis de Salvador, Olinda, Rio de Janeiro e entre outras. Os africanos foram encaminhados ao trabalho nas lavouras, nas minas, nos serviços domésticos, nas atividades urbanas. Então, o que a gente percebe aqui, gente? Que esse povo, né, esse trabalho escravo, ele teve, podemos dizer, como ele apresenta, cerca de 10,5 e 5 milhões de africanos foram escravizados entrando no Brasil. E quando esses escravos eram comercializados, eles eram vendidos em praças como mercadorias, como objetos, né, como animais. Era tratado totalmente de uma forma absurda, né, de uma forma desumana. E esses mesmos homens que eram utilizados como escravos, eles trabalhavam na questão agrícola, na produção de açúcar no Nordeste e também na plantação de café nas lavouras e também em outras questões de mercados internos. Quando eles foram designados também para a mineração, para a extração de ouro, de diamantes em Minas Gerais. E a questão de alguns, né, como mulheres, muitas vezes esse serviço era destinado a elas e crianças, ao exercício do campo e nas cidades. E as atividades urbanas, como sapateiro, pedreiro, carpinteiro, vendedor, ficava para essas questões desse trabalho desses escravos, certo? Esses são os trabalhos designados por eles.
Só que chega um momento, gente, que os escravos nem sempre vão aceitar tudo, né? Então, o que que acontece? Houve uma resistência, né? A escravidão teve uma resistência no Brasil. A questão foi que aconteceu que os donos e os capatazes puniam os escravos com violência física, no caso de desobediências ou baixa produtividade. Então, por quê? Porque havia um castigo físico que fazia parte do cotidiano desses escravos no Brasil, tanto no campo como na cidade. Então, isso, gente, eles eram punidos de uma forma tão dolorosa e os principais instrumentos usados para torturar pelos donos, né, os senhores e os capatazes eram chicotes, algemas, correntes. Então, eles utilizavam isso como forma de castigo pela desobediência e pela baixa produtividade dele nos serviços. Então aconteceu que quando gerava esse conflito, né, essas punições, alguns escravos, né, podemos dizer isso, a maioria, grande parte deles resistiram à escravidão. E uns de forma violenta e outras mais de forma pacífica. A de forma mais violenta, né, podemos dizer assim, né, era quando eles eram era assassinato pelos feitores, capitães do mato, familiares dos senhores. E acontecia também, gente, nessa questão da resistência, tanto pacífica como violenta, foi também que chegou o momento que eles não estavam mais aguentando. Então, eles começaram a fugir para as matas, né, e cidades distantes, e a formação de uma comunidade escrava surgiu nesse momento, que era chamado os quilombos, que era um lugar que eles criaram, né, para ser uma fonte de refúgio, né, para essas pessoas que eram torturadas, que eram massacradas e tratadas de uma forma totalmente dolorosa. Os quilombos e as senzalas serviram como espaço de convívio social, troca e criação de novas identidades entre os cativos e diferentes origens. Então, eles começavam a ter, né, esse contato, a conversar, até mesmo trocar suas identidades para que pudesse fugir. Aqui a gente vai dar continuidade indo para a unidade 4, onde vai falar da escravidão no Caribe também e nos Estados Unidos, que também aconteceu, certo? Então podemos dizer que a escravidão, né, a conquista na ilha do Caribe, o comércio transatlântico de africanos e a colonização europeia também provocaram grandes transformações ao longo de quase 370 anos de tráfico negreiro. Cerca de 4,8 de escravos apontaram a ilha do Caribe durante um período em que vigou o tráfico negreiro. Quando isso aconteceu, gente, acontece que a partir do século XVIII, São Domingos já era a principal colônia de Caribe e também era uma grande produtora de açúcar. Então, eles começaram a ser chamados de Pérola das Antilhas. E essa produção de açúcar, de cacau, café e também de outros do segundo maior ponto de desembarque de escravos no Caribe. Então, a Pérola de Antilhas, ela ficou tendo essa característica como uma das grandes produtoras de mercadorias, né, com açúcar, cacau e café, e também como um grande centro de desembarque de negros que chegavam para o Caribe. Já a questão dos ingleses, né, os ingleses dominaram o tráfico na região até por volta de 1807, quando o parlamento britânico proibiu o tráfico negreiro entre a África e as colônias da América. Só que, no final do século XVIII, a introdução do plantio de açúcar, né, que aconteceu, que eles chamam de plantio, né, que é o plantation, como chamam, desse açúcar, aumentou o fluxo de cativos para a ilha.
e dificultou a integração social dos libertos, antes possibilitada pelas baixas migrações de espanhol. Aí a gente pode ver, eu coloquei para vocês o mapa, né, o mapa do Caribe, por volta dessa data de 1700, as perseguições inglesas, holandesas, francesas e espanholas. Quero dar continuidade aqui falando para vocês que a escravidão nos Estados Unidos vai acontecer ao longo do período em que o tráfico vigorou. Cerca de 400 mil africanos foram desembarcados nas colônias, certo? E essas colônias inglesas, o comércio vai acontecer nas 13 colônias com a costa africana. Começou no final do século, né, de 17 e se prolongou após a independência e a formação dos Estados Unidos. Gente, esse comércio regular vai acontecer nas colônias, né, que está acontecendo, e com a costa africana, quando eles vão trazer da África esses negros. E isso vai durar, vai prolongar até após, podemos dizer, a independência que acontece dos Estados Unidos. Essas 13 colônias, ela vai se dar na Maryland, Virgínia, Carolina do Sul, Geórgia, recebiam a maioria dos escravos vindos da África e do Caribe inglês. E já o Sul, os cativos trabalhavam no cultivo do tabaco, do algodão, do arroz. E também no norte também faziam parte do trabalho esses escravos, como na criação, criando animais, artesão, na construção de obras públicas. Então, eles eram utilizados mesmo para a questão do trabalho. E por volta de 1776, quando vai gerar a independência dos Estados Unidos, a escravidão persistiu, tanto no sul como no norte. Não vai, a atenção era parar, mas isso ainda continuou. E houve um crescimento ainda da população de escravos. Por quê? Porque resultando no incentivo à reprodução entre os cativos e do fornecimento de pessoas via tráfico transatlântico, apesar das várias leis que proibia essa atividade, até mesmo a partir da data de 1807, certo? Eles ainda faziam essa proibição. Então, o que a gente percebe, né, nessa questão, essa escravidão não foi uma coisa que aconteceu rapidamente, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, foi uma coisa muito difícil, né, para esses negros, né, para esses escravos, tortura, perseguição, trabalhos cansativos, trabalhar em lavouras, em obras. Então, esse era destinado ao trabalho desses escravos. Só que chega um momento, gente, que os escravos começam a resistir. Ah, eu não aguento mais, eu tô cansado. É muita tortura, muita perseguição. Tinha castigos, como a gente já ouviu falar, de ser amarrados com correntes, ficar sem comer, ser colocado no tronco. Então, esses, né, que a gente fala, chegam a um momento que há uma resistência à escravidão. E essa resistência dos escravos acontece tanto no Caribe como nos Estados Unidos, certo? Então, a América, né, toda a América escravista, houve manifestações de resistência à escravidão. Tanto, como eu falei, tanto no Caribe, né, como nos Estados Unidos. Só que o Caribe foi um palco de fuga de grandes revoltas escravas. E os Estados Unidos também, as revoltas e as fugas e a formação de quilombo também foram constantes. E acontece, gente, no Caribe, que após a invasão do São Domingos, né, que era o rei Efé, né, que levou à abolição da escravidão e à independência do Haiti. Escravos e libertos de outros países também promoveram a rebelião e conspirações. Já nos Estados Unidos, desde o período colonial, os escravos resistiram com revoltas, fugas, formação de quilombos também, como aconteceu lá na questão
Lá na África, né, nos Estados Unidos também houve também essa questão da formação dos quilombos, negociação direta de recursos aos órgãos judiciários. E a partir do século XIX, os movimentos de abolicionistas cresceram e divulgaram sua causa por meio de jornais. Então começaram a diminuir, né? Não poder, houve mais informação sobre essa questão da escravidão. Só que acontece que há uma resistência e essa resistência vai acontecer também com fugas, né? Acontece que no final do século XVIII e o início do século XIX, milhares de escravos fugitivos do sul dos Estados Unidos foram levados ao Estado Livre do Norte para o Canadá e o México por meio de uma rede de rotas secretas, conhecida como ferrovias subterrâneas. Essas rotas, gente, secretas, era redes clandestinas, né, que eles conseguiam fugir. E o percurso para a liberdade era feito por uma rede de rotas, né? Que esses viajantes ocultos, eles fugiam em carroças, a pé, e diversas outras fontes que eles pudessem encontrar. E essas vias ficaram muito movimentadas. E você pode também acompanhar aí no seu livro, na página 190, esse mapa que eu apresento para vocês, que são as ferrovias subterrâneas, né, onde eles começam as rotas de fugas desses territórios, né, quando os Estados Unidos, né, o território dos Estados Livres do Nordeste, do Norte, dos Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, eles começaram a fazer essas rotas dos estados, né, para territórios escravistas. Então, aí eu apresento as cidades, né, e as rotas, só para questões de você ver como era de tantos lugares que eles tentavam fugir, né? Ou eles tentavam se refugiar. Gente, a gente sabe que essa questão dos escravos foi um momento da história muito difícil, né? A questão de cor, de raça, né? De cultura, tudo influenciou muito a aceitação desse novo povo. E a gente sabe que a escravidão ela só se iniciou por conta que os índios, né, também não foram capazes, né, também foram escravizados, a gente sabe disso, mas eles não tinham tanta resistência, né, como o povo, né, esse povo africano, né, esses escravos. Então vai se dar por conta de tudo isso. E a gente sabe que foi um momento assim muito difícil da história, que a gente sabe que houve muita tortura, muito massacre. As mulheres eram violentadas, as crianças, né, e eles nunca conseguiam a alforria, nunca conseguiam se libertar. Então a única maneira que eles tinham era tentar fugir, né, desse mundo, né, que eles estavam vivendo de tortura, né, de venda. E assim, gente, se dá ao nosso tema de hoje, né, que é essa questão, né, da escravidão, né, nesses territórios. E por hoje é só. Espero, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.